Boa noite a todos. Eu estou hoje aqui reunidos com todos vocês. Vamos esperar um minutinho para nós darmos início à palestra de hoje. E queremos dizer que estamos muito felizes por nos encontrarmos reunidos em nome de Jesus. Vamos aguardar alguns momentinhos para dar início. Todos estão me vendo bem? Estão ouvindo? Boa noite, Valdemária Sintra, tudo bem? Bem, o meu nome é Aparecida Matias. Eu sou professora aposentada e milito na doutrina espírita já há alguns anos e hoje estou muito feliz por estar sendo convidada, para estudarmos mais uma vez os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos espíritos. Bem, para que a gente possa estar iniciando a reunião de hoje, o estudo de hoje, nós queremos fazer uma prece e, neste momento, pedir ao nosso Mestre Jesus, pedir a Deus, nosso Pai, e a toda a espiritualidade aqui presente, que envolve cada irmãozinho deste grupo, bem como todos aqueles que estão neste momento nos ouvindo, acompanhando esses ensinamentos, para que a espiritualidade possa nos envolver com muita luz, com muita energia, e que possamos receber todo esse conhecimento, agradecendo sempre ao nosso Pai. Graças a Deus. Bem, acredito que já sejam 20 horas. Eu estou aqui só com o celular e vamos dar início. Bem, conexão lenta. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Bom, vamos lá então. Espero que todos estejam me ouvindo. O tema que eu escolhi hoje é um tema que nos fala sobre o jugo suave e o fardo leve de Jesus. Boa noite, Sueli. Tá tudo certo, Sueli? Sueli é a minha anjo da guarda encarnada. Agradeço muito a Sueli e a todos que aí estão colaborando comigo nessa palestra. Bem, está tudo certo então. Então, nós vamos falar hoje sobre o tema o jugo suave e o fardo leve de Jesus. Para que a gente possa entender esse ensinamento de Jesus, nós vamos ler na íntegra a passagem que ele nos coloca. Vinde a mim, todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse ensinamento, essa passagem que Jesus nos deixou, ela está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Esse texto de Jesus, ele é um texto muito consolador
e nós podemos refletir com ele, sobre ele, que nos traz muitas coisas boas que nós podemos compartilhar. Para que a gente possa compreender melhor, nós precisamos voltar, nos reportar na época de Jesus, nos perguntando quais condições eram aquelas em que Jesus se encontrava quando ele fez todas essas colocações, quando ele nos passou todos esses ensinamentos. Porque nós lermos o Novo Testamento agora, em 2026, é outra coisa, é outra realidade. No entanto, os ensinamentos de Jesus, eles são os mesmos, eles perpassam por todas as épocas, por todas as camadas sociais. E aí a gente vai lembrar que Jesus, naquela época, ele se reportava aos pescadores, ele pegava muitas coisas de ensinamentos do seu cotidiano, como ele trabalhava muito com o sal da terra, ele falava sobre talento, filho pródigo, sobre um reino de Deus, que seria um senhor de terras. Então ele usou de palavras simples daquela época para trazer todos esses ensinamentos. E através desse cotidiano, ele nos contava e nos passava os ensinamentos através de histórias, que nada mais eram do que as parábolas que Jesus nos deixou. E em sentido de termos figurados, ele ia nos passando através de uma linguagem simples para que pudesse atravessar todos os tempos e chegar até os dias de hoje, nos passando esses ensinamentos com uma interpretação clara e significativa, próxima à das nossas experiências. Assim, temos a facilidade de nos identificar com essas parábolas, com essas histórias, através de metáforas que nos transportam além do tempo e também para as nossas experiências atuais. Por curiosidade, Jesus, ele nos contou por cerca de 49 histórias, e através dessas histórias significativas, dando valor a tudo aquilo que acontecia na época, aquele povo simples, aquela situação humilde, aquela situação difícil em que eles se encontravam. E aí, esses ensinamentos, eles perpassam até os dias de hoje. E também, Jesus, ele fez 7 sermões. Para que a gente possa entender melhor o que significa meu jugo é suave e meu fardo é leve, quando ele diz, vamos entender o que significa a palavra jugo. Naquela época, nos tempos de Jesus, jugo era um instrumento utilizado para unir 2 bois, para que eles pudessem caminhar sem tanto sofrimento, sem tanto cansaço. Mas Jesus quer dizer sobre esse jugo, não exatamente isso, é uma metáfora que ele nos colocou. E os conhecimentos de Jesus, como ele disse, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então ele também quis mostrar que era um ensinamento contrário aos impostos religiosos da época. Para melhor entender o que seria o jugo, o que estar sob o jugo de alguém, a gente vai voltar um pouquinho lá na tradição judaica, que é sobre dizer estar sob o jugo de alguém. Então a escritora Ana Teresa Camasmin, ela nos seus estudos, nos seus relatos, ela vem nos explicar que naquela época os adolescentes, quando chegavam aos 12 anos, eles eram levados para a sinagoga para terem conhecimento e ensinamentos com um determinado rabino. E esse rabino existia, como uma escola, existia dois segmentos. Era o segmento do rabino Shammai e o segmento do rabino Hillel.
O segmento do Rabino Shammai era um segmento mais rígido, mais enérgico. Já o segmento do Rabino Hillel era mais flexível. Então, esses jovens, eles ficavam sob o jugo do Rabino Shammai e do Rabino Hillel. E aí, essas escolas distintas, ao longo do tempo, nos revelava. O jovem que era mais flexível era da escola do Hillel. O mais com um comportamento mais rígido era da escola de Shammai. Assim também como Paulo de Tarso, ele ficou sob o jugo de Gamaliel, que foi o seu grande mestre. Ele aprendeu muita coisa com ele e seguia os seus ensinamentos. E aí, quando surge Jesus, ele nos diz: tomai sobre vós o meu jugo. E aí, o que aconteceu? Jesus, ele ensinava também os seus discípulos, mas com uma grande diferença. Os seus discípulos, aqueles homens, não eram adolescentes como aqueles da escola Shammai e de Hillel. Os homens que Jesus ensinava já eram homens feitos, já tinham uma certa vivência. Eles eram, sim, simples, humildes, pescadores. E aí Jesus, ele não ensinava na sinagoga, ele ensinava ao longo do caminho. Ele ia no Largo de Genezaré, ele ia nas ruas, ele ia nas casas humildes, ele ia visitando as pessoas, levando o evangelho, a boa nova, se reunindo com muitas pessoas humildes, simples, para passar o seu conhecimento. E aí ele ia percebendo entre esses homens os que eram mais sensíveis, aqueles que estavam abertos para aprender os seus ensinamentos e serem escolhidos por ele para tornarem os seus discípulos. E aí a gente pergunta, quando Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, será que para seguir os ensinamentos de Jesus seria menos doloroso? O que nós podemos pensar, né? Como nós podemos refletir sobre isso? Então, para melhor entender, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a dor. Anete Guimarães nos esclarece numa frase de Jesus que ela diz: os ensinamentos de Jesus não é uma declaração apenas poética, mas cientificamente, verdadeiramente compreendida sobre a luz da neurofisiologia moderna, que nos explica a dor, que nos explica como é esse sentimento de dor. E ela nos fala que na nossa medula óssea existe uma parte que é o nosso portão de controle, chama-se gate control. E nesse portão de controle nós temos o arqueocórtex, que é uma parte do cérebro primitivo e animal. E temos o neocórtex cerebral, que é o raciocínio humano. Então ela vem nos falar que a dor, ela é um sinal fisiológico de saúde e de proteção. Então ela nos alerta sobre a vida, nos alerta sobre os perigos, sobre qualquer tipo de situação difícil, como colocar a mão numa fogueira, você rapidamente tira porque você tem essa sensibilidade, a dor te alerta. Então ela é feita justamente para cuidar de nós, para a nossa saúde. E aí, quando o Jesus fala que o seu jugo é suave e o fardo é leve, a gente vai perceber o quê? Que se a gente praticar o amor, a caridade, o perdão, esses sentimentos, eles vão focar no neocórtex, que é a parte do nosso cérebro que é racional e humano. Se focarmos nessa parte, o que vai acontecer? Naturalmente, a gente vai ter mais resistência à dor, ao sofrimento e vamos nos aliviando porque vamos produzindo endorfinas, encefalinas, as quais vai fechar esse
control port, portal do gate control, da medula, e vai drasticamente diminuir a dor física e moral. Então, quando se diz que Jesus nos coloca que o seu jugo é suave, realmente que o seu fardo é leve, é porque até fisicamente, organicamente, nós somos preparados para isso, para sentir menos dor quando estamos em contato com o amor, com a caridade, com o perdão, exercendo essas atividades no nosso cérebro, no nosso corpo, no nosso espírito. E aí, quando diz aquela frase, será que carregar 50 arrobas com Jesus fica mais leve? E aí vem essa explicação, que o fardo, ele não é um milagre de ser mais leve. É porque o indivíduo, sob a influência de Jesus, ele vai alterando a sua forma de encarar o sofrimento. Ele diminui a sua resistência interna, o orgulho, a raiva, o ressentimento, e ele reduz o cansaço e essa dor emocional. Então, Jesus, ele era o médio de Deus, ele sabia tudo, ele estava pronto. E, no entanto, ele foi chamando um por um dos seus discípulos. Ele chamou Zaqueu, que estava no alto de uma árvore. Ele chamou Maria Madalena, que estava envolvida, perdida nas suas carências afetivas. E assim ele foi recolhendo um a um, ao longo do caminho, os seus discípulos. Portanto, estar sobre o jugo de Jesus significa estar sobre as suas orientações. E ele diz: aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Aprendei comigo e aprendei de mim. Significa aprender a partir da experiência, do modo que ele estava ensinando, do modo que ele estava fazendo. E aí Kardec, no Livro dos Espíritos, nos faz aquela pergunta: qual é o modelo e guia que nós devemos seguir, que a humanidade deve seguir? E a resposta é Jesus. Jesus, ele veio para mudar, ele veio trazer um caminho para a gente seguir, para a gente carregar o nosso fardo mais leve e o nosso jugo mais suave. E para que a gente possa entender essa frase, que Jesus é o modelo e guia da humanidade, nós precisamos compreender o que significa modelo, o que significa guia. O que é o modelo? O modelo significa o quê? Faça do modo que eu faço, do meu jeito, porque você ainda não sabe aprender a fazer de outra maneira. Você pode se aproximar ao máximo da maneira que Jesus fez, que Jesus faz. Ele é o modelo a ser seguido sob as nossas ações. Quando nós nos distanciamos dos ensinamentos de Jesus, o que acontece? Nós sofremos, nós perecemos, nós angariamos mais débitos durante a nossa caminhada. E diante dos nossos desafios, nós podemos pensar como Jesus. Por exemplo, quando nós estamos numa discussão com o nosso filho, quando nós estamos no nosso local de trabalho, passando por situações complicadas com o nosso chefe, quando nós estamos passando por uma situação de doença na família, por um desemprego, o que nós precisamos entender? Como Jesus faria se ele estivesse no nosso lugar? Como Jesus reagiria a determinadas situações, a determinados momentos da nossa vida? Então, Jesus sempre nos mostrou que Deus é o nosso Pai e que nada de mal que está acontecendo a nós é culpa nossa, são apenas consequências dos nossos atos.
E aí, se nós seguirmos o seu modelo, nós iremos passar por isso com menos sofrimento. E aí, a gente analisando também modelo e agora guia. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma trilha, a gente procura buscar um guia para que esse guia possa nos orientar qual o lugar que nós devemos seguir, aonde tem uma água potável, se existe lugares íngremes que eu possa subir, se existe perigo, se existe problemas durante a trilha. Então a gente procura o quê? Um guia. Então um guia é alguém que já passou por várias experiências. E Jesus, ele já passou por todas as experiências. Ele é o nosso modelo e guia, porque ele é um espírito que ele já progrediu. Ele está muito à frente de todos nós. Ele já conheceu todas as experiências humanas. Ele sabe o melhor caminho, nos oferecendo esse caminho mais seguro e mais protegido. Mas também ele nos deixa a livre escolha. Ele nos diz: você pode seguir o meu caminho, você pode aprender de mim, que sou brando e pacífico, ou não. Tudo bem, você pode escolher outro caminho, não tem problema. Não somos obrigados a seguir o que Jesus disse. No entanto, ele disse: se você seguir o caminho mais suave, aí ele vai dizer que o seu fardo é leve. Então, se nós vamos fazer uma caminhada, nós sempre vamos levar uma mochila para levar as coisas mais importantes. E durante a nossa vida aqui na Terra, qual seria a coisa mais importante dentro dessa mochilinha? Seria a nossa consciência. Nós carregamos a nossa consciência aonde for, aonde estivermos. Jesus disse: se você aprender de mim, que sou brando e humilde de coração, vai tornar a caminhada mais leve, porque o seu estado consciencial, ele vai se encontrar melhor, você vai estar mais equilibrado. Mas não necessariamente você seja obrigado a fazer isso. Aí, quando nós percebemos que nós temos um comportamento ético, esse comportamento ético, ele nos torna mais leves. Agora, quando nós agimos contrário aos nossos princípios de crescimento espiritual, a gente percebe o quê? Que a nossa consciência, ela se sente culpada. E aí nós vamos carregar todos esses problemas, esses débitos que estamos angariando pela nossa falta de atitude correta para uma próxima encarnação. Um monte de débitos nós podemos carregar. Aí depende de cada um de nós. E aí nós vamos ajustar, com certeza, esses débitos em uma próxima reencarnação ou no momento de expiação que estivermos. No entanto, essas expiações, elas não são punições para nós. Elas são apenas consequências da nossa imaturidade moral. Por quê? Nós ainda nos encontramos imaturos. Nós erramos, com certeza. Erramos e acertamos a todo momento. Por isso que temos o modelo e guia Jesus para nos fazer acordar, para nos fazer despertar e seguir o seu caminho. Então, o papel nosso é de estarmos sabendo nos colocar diante das dificuldades e sabermos resolver com discernimento, com amor, com Jesus no coração. Então, nós damos um conselho a alguém, por exemplo, se nós temos os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos amigos, nós damos um conselho a ele e de repente ele não aceita o nosso caminho, o nosso conselho, ele quer ir por um outro caminho. Tudo bem, ele tem a sua livre escolha.
Só que lá na frente, o que vai acontecer? Ele vai se arrepender, ele vai perceber que ele estava num caminho errado e vai retornar ao nosso convívio, ao nosso colo. E o que nós vamos fazer? Nós vamos culpá-lo? Nós vamos intimidá-lo? Não, muito pelo contrário. Nós vamos acolhê-lo, nós vamos dar-lhe um ombro amigo e vamos dizer: filho, eu estou aqui, bora caminhar, vamos tentar de novo, eu estou do seu lado. Assim Jesus fez com todos aqueles que o procuravam, que negaram, que erraram. Ele sempre dava uma nova oportunidade a eles de aprendizado. Portanto, do ponto de vista da doutrina espírita, nós sofremos, todos os nossos sofrimentos decorrem do afastamento das leis divinas. E também lembrando que nós já fomos filhos, nós também já erramos, nós também já quisemos colo, já precisamos de carinho, de atenção. Joana de Ângeles, ela nos diz: somos todos filhos do Pai retornando à sua casa, indistintamente daquele ser mais evoluído ou menos evoluído. De todas as maneiras, estamos retornando à casa do Pai. E as leis divinas, elas são proteções para nós. Mas nós podemos não querer também. Podemos ainda estar imaturo, nos afastando dessa lei. Quanto mais nos afastamos, mais sofrimento. E uma coisa muito interessante é que a espiritualidade, ela sabe de tudo isso. Ela sabe quando a gente dá um passo maior que a perna, ela sabe que nós somos atrevidos, nós somos ansiosos, nós metemos os pés pelas mãos, nós nos colocamos em lugares que não são nossos. Por isso que o jugo de Jesus, ele é suave e o seu fardo é leve, mas precisa de muita brandura e de muita humildade. Ele diz: aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. O que torna a caminhada da vida mais leve e diminui o peso da nossa consciência. E aí a gente vai entrar nessa questão da humildade e da brandura. Sabemos que humildade é uma palavra assim um pouco difícil de, vamos dizer, defini-la. Por quê? Sabemos que humildade é o contrário de orgulho. Só que confundimos muito a humildade com a simplicidade. Achamos que tal pessoa, porque ela é de uma situação financeira mais precária, porque ela não tem tantos recursos, porque ela é uma pessoa assim meio introvertida, achamos que ela é humilde. Humildade, na verdade, é saber se colocar no seu lugar. Então, uma pessoa humilde é aquela que sabe se colocar no seu lugar. No seu lugar de filho, no seu lugar de marido, no seu lugar de esposa, no seu lugar de chefe, no seu lugar de amigo. Essa é a verdadeira humildade. É a gente saber se colocar no nosso lugar, o lugar que Deus escolheu para nós. Na verdade, o lugar que nós pleiteamos para retornar ao plano material aqui na Terra e continuar a nossa caminhada. Então nós podemos perceber que muitas pessoas que já militam na casa espírita, né, elas às vezes mudam de lugar, de cidade ou de bairro e vão procurar uma outra casa espírita, com todo o conhecimento que elas possuem.
E aí elas já chegam na casa espírita querendo trabalho, querendo participar de reuniões, querendo fazer palestra ou querendo já trabalhar num trabalho privativo, por exemplo, de desobsessão. Mas aí, aonde nós nos colocamos dentro da humildade? Devemos chegar a uma nova casa espírita com humildade, conhecer todos os caminhos daquela casa espírita, nos colocar num tratamento de harmonização, indo nos envolvendo com aquela casa, com as pessoas, entendendo todo o processo da casa e futuramente sermos humildes trabalhadores ou tarefeiros daquela casa, naquele ambiente. Isso é muito importante porque é uma forma da gente estar exercitando a nossa humildade. Então, a humildade dentro da casa espírita, ela tem uma ordem. O amor tem uma ordem. A gente não pode pular etapas. E também Jesus nos falou, né? Além da humildade, é preciso brandura. O que significa brandura? Brandura nada mais é do que você saber se colocar num lugar onde você deve se encontrar. Desculpa, a humildade é saber se colocar no seu lugar. Já a brandura é a maneira de saber ocupar este lugar. Então, como que eu vou saber ocupar o meu lugar com brandura? Não adianta eu ser humilde e não ter brandura. Não adianta eu ocupar o meu lugar com o nariz empinado, com orgulho, com sarcasmo. Isso não é humildade. Então nós devemos ocupar o nosso lugar com a nossa humildade e saber que maneira ocupar esse lugar. Então ocupar o lugar é uma questão assim. Eu vou me colocar no lugar de filho, mas eu não posso ser aquele filho agressivo, mal educado, ignorante com o meu pai, com a minha mãe. Eu vou me colocar no lugar de mãe, eu vou ser humilde, eu vou ter paciência, eu vou ensinar todos os caminhos para o meu filho. Então, o problema é que, o que acontece? Nós, seres humanos, adoramos nos colocar no lugar do outro a toda hora. Por exemplo, quando nós estamos no nosso lar com a nossa família, às vezes nós queremos comandar, nós queremos mudar as diretrizes da casa. Nós, como filho, queremos mudar a opinião do pai, da mãe, da ordem, etc. Então, na verdade, nós devemos deixar bem claro para esse filho: quem manda aqui sou eu e o seu pai. Você é o nosso filho. Você segue as regras da nossa casa. E assim por diante. Então, se a gente não concorda com o lugar que Deus colocou a gente, nós queremos ocupar o lugar do outro. E isso é crucial e não é eficaz. Por quê? Nós não podemos nos sobrecarregar com as responsabilidades do outro. Cada um tem a sua responsabilidade, que não são as nossas. E também não devemos deixar as nossas responsabilidades ao léu. Nós devemos seguir o nosso caminho, cuidar das nossas responsabilidades. Toda vez que a gente sai do lugar, é porque a gente acha que faria melhor que o outro. Então, nós não fazemos melhor que o outro. O outro precisa fazer a sua parte. O outro precisa se colocar no seu lugar. Hoje em dia, a gente vê muito acontecer isso. O filho, às vezes, não sabe fazer nada porque o pai e a mãe não deixou ele ser filho. Quis fazer tudo para o filho. Então, é uma questão que a gente deve tomar muito cuidado. Porque Jesus, ele poderia ter trazido todos esses ensinamentos que nós estamos falando sozinho. Ele sabia tudo, ele conhecia tudo. Então, ele não fez isso.
ele usou da humildade, da brandura, e ele foi escolhendo ao longo do seu caminho os 12 discípulos para seguirem e darem continuidade aos ensinamentos que ele nos trouxe, cada um com a sua função. Tanto é que os seus discípulos foram, após Jesus ter desencarnado, foram seguir em várias cidades, em vários locais, levando a palavra do Cristo, abrindo igrejas, abrindo novos caminhos para levar o cristianismo, os ensinamentos de Jesus. Então, para que a gente possa ajudar alguém, a gente precisa saber primeiramente o que ele precisa. Se eu quero ajudar alguém que está necessitado, eu preciso perguntar para ele: o que você precisa? Do que você precisa nesse momento? Tem um exemplo muito interessante, né, nas casas espíritas. Quando alguém perde tudo, ou acontecimentos agora do dia a dia, perdeu tudo na enchente, ou ficou desabrigado. Todo mundo faz aquela campanha e leva um monte de coisa para a pessoa, mas de repente a pessoa mora num quartinho, um simples e humilde quartinho, que não vai caber tudo que ele recebeu. Por isso que é importante você perguntar para a pessoa do que ela precisa, para que você possa poder ajudar. E assim, a gente vai compreendendo que nós precisamos entender para que nós precisamos fazer a caridade e dar realmente o que aquela pessoa precisa. Então, a verdadeira doação é a partir do que o outro precisa. Agora, voltando aqui aos ensinamentos de Jesus, Jesus sabia tudo. No entanto, ele perguntou a um cego: o que queres que eu faça? Jesus sabia o que o cego precisava. Precisava ele perguntar o que o cego quer? O que o cego precisa? Não precisava, mas ele queria ouvir da boca do cego realmente o que ele queria, o que ele precisava. Porque naquela época, o cego de Jericó, na verdade, ele era um pedinte e ele usava uma capa, uma determinada capa que representava uma autorização jurídica para ele ser um pedinte, lá na época judaica. E aí o cego de Jericó, ele tinha que pedir para Jesus para ele se curar. No entanto, ele teria que se desprender dessa capa. Ele teria que se desprender da condição de pedinte. Ele não iria mais ser um pedinte. Ele ia se tornar uma pessoa normal e ia continuar a sua caminhada, buscando o seu próprio sustento. E aí ele teria um novo modo de vida. Mas aí Jesus pergunta: porque não é só querer, entendeu? É agir depois da mudança. Inclusive, Emmanuel, ele faz uma metáfora sobre capas. Ele tem no Google uma metáfora sobre as capas, que são essas diversas capas que nós usamos. E a gente pode perceber também que a gente é um pouco cego, a gente é cego em muitos momentos. A gente às vezes se esquiva da mudança porque gera uma mudança de comportamento muito grande, uma renúncia, um novo modo de vida. Então, abrir mão das capas é muito difícil, porque a gente sente um desconforto, como ser um pedinte. Então, assim, é uma independência emocional. Então, por carência, muitas vezes eu escolho me apertar naquela situação que eu me encontro, naquele momento da minha vida, naquela situação financeira ao lado de alguém que me sustenta, naquela condição emocional que eu não posso viver sem o outro, naquela condição de filho que não quer correr atrás do seu sustento e assim por diante. Então, por carência, eu vou escolher me apertar naquela situação com medo de mudar, com medo da mudança. E aí Jesus realmente pergunta:
para o cego de Jericó: o que queres que eu faça? Muitos que Jesus curou voltaram a ter enfermidades, voltaram com as suas enfermidades, porque eles voltaram naquela condição de não mudança, de estarem se estacionando naquele conforto em que se encontravam, mesmo que pequeno. Então aí, para que haja essa mudança, ela não é fácil, a mudança é difícil, com certeza. Mas essa mudança requer renúncia, requer coragem, requer determinação. Não é fácil mudar, realmente. E para que a gente possa mudar, a gente está vivendo aqui, neste planeta de provas e expiações, partindo para um planeta de regeneração. Todos estamos dizendo que estamos numa transição planetária. Ainda estamos nesse mundo de provas e expiações, mas para isso é necessário essa transição planetária, e essas expiações ainda vão existir em menor grau, o sofrimento vai existir em menor grau. É um processo de cura que foi degenerado ao longo do tempo. Um exemplo material e orgânico é o fígado de uma pessoa. A pessoa, ela tem o fígado, quando ela desencarna, degenerado por fatores N de vidas passadas. Bebidas, enfim, várias coisas. E aí numa próxima reencarnação, essa pessoa, ela pode vir a ter problemas de cirrose sem nunca ter bebido. Mas é uma oportunidade de regeneração do seu fígado. Ela vai aprender a não conviver mais com aquela fraqueza da bebida e vai se tratar e vai passar por essa expiação de uma maneira que ela aceite esse compromisso e o cumpra. E aí nós lembramos da frase de Jesus: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cada um de nós temos o nosso fardo. E aí cabe a nós fazer com que esse fardo se torne mais leve. E a humildade é fundamental para esse processo, que nós vamos aceitando as nossas imperfeições e aceitando também o tempo necessário para essa mudança, para esse aprendizado. Gente, que horas são? Eu tô perdida aqui. É isso. E aí a gente pode pensar, né? Qual é o propósito do jugo suave de Jesus e do fardo leve de Jesus? Então Jesus, ele oferece um caminho para que as pessoas encontrem repouso para suas almas. Esse caminho de Jesus, ele é consolador. Ele nos traz esse conforto para as nossas almas. Ele nos ensina a aceitar as diferenças e o perdão. Aborda também a importância da benevolência e da indulgência, que é a capacidade de aceitar as pessoas como elas são. O amor e o perdão, como critérios de discípulos de Jesus, eles devem ser reconhecidos, eles foram e são reconhecidos como discípulos de Jesus. Obrigada, Sueli. E aí, não é por leis decoradas ou conhecimento teórico, mas sim como a forma como nós nos tratamos, praticando a benevolência, a indulgência e o perdão. Porque é muito difícil nós mudarmos. A gente se propõe todo começo de semana, vamos dizer assim, ou começo de ano. Esse ano vai ser diferente, essa semana eu vou entrar numa academia,
eu vou mudar a minha disciplina, a minha rotina e vou me tornar uma pessoa melhor, com uma saúde melhor, mais saudável. E aí vão passando-se os dias, vão passando os 365 dias daquele ano, e aí, de repente, eu percebo que pouca coisa mudou. Mas, se mudou alguma coisa, já é importante essa mudança. O que nós não podemos deixar é de desistir dos nossos propósitos, do nosso lugar que nós nos prontificamos a viver aqui encarnados neste planeta, neste momento dessa transição planetária. E é difícil também a gente aceitar a verdade, porque muitas vezes nós temos medo de enxergar a verdade, temos medo de nos ver, temos medo de ver as nossas escolhas, temos medo de ver os caminhos que seguimos, os caminhos que estamos trilhando. Mas a gente precisa se desprender desse medo. Nós pegamos o exemplo de Jesus e devemos seguir o seu exemplo, que ele nos diz que realmente o jugo é suave e o fardo é leve. E aí nós devemos assumir com humildade e brandura o lugar aqui onde nos encontramos, ajudando o nosso próximo, fazendo a caridade onde estivermos. E a caridade, ela não é feita com bens materiais somente. A caridade é feita com o nosso amor, com o nosso sentimento de acolhimento, de envolvimento, aquelas pessoas que se encontram necessitadas emocionalmente, materialmente, psiquicamente. Muitas vezes podemos ajudar o nosso vizinho que está passando por uma situação difícil, podemos ajudar um estranho que muitas vezes encontra conosco na rua, no mercado, onde nós estivermos. E aí nós estamos exercendo essa caridade, através de um sorriso, através de um abraço, através de um olhar, através de uma palavra amiga. Jesus, ele sabia tudo que estava por acontecer e ele nunca se precipitou. Ele aceitou tudo de forma sensata, de forma amorosa, de forma caridosa. E ainda quando estava na cruz, ele pediu para que perdoasse aqueles 2 irmãos que se encontravam ao seu lado, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então eles ainda estavam naquela cegueira espiritual. E aí, quando a gente lembra que essas pessoas que lá estiveram, a gente reporta para aquele momento de que quando nós estamos com Jesus, o nosso fardo será mais leve e o nosso jugo será suave, porque através do amor, e da caridade, estaremos sempre com Jesus. Boa noite a todos, que a paz nos envolva e nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus.